Você já parou para pensar no que acontece dentro de você quando se liberta das expectativas e pressões impostas pela sociedade e até por si mesmo? Esse ato de libertação não se trata apenas de aliviar tensões superficiais, mas sim de uma jornada profunda até o cerne do seu ser. A promessa de descobrir um espaço interno onde a calma e a clareza prevalecem pode parecer inacreditável, mas é algo muito mais acessível do que você imagina. Esse caminho para a tranquilidade interior, longe de ser um simples refúgio das tribulações do mundo, revela-se como um convite para mergulhar nas profundezas da própria existência. O que torna essa jornada realmente fascinante é o seu poder transformador. Essa transformação não afeta apenas nossa percepção interna, mas redefine completamente a maneira como interagimos com o mundo ao nosso redor. É um processo de esvaziamento e reencontro, onde cada passo revela um aspecto oculto da nossa verdadeira natureza. A questão, então, não é se podemos encontrar esse espaço sagrado, mas se estamos prontos para aceitar o que descobrimos lá. Você já teve aquele momento ao acordar, quando sua mente parece uma colmeia agitada, cheia de pensamentos, preocupações e lembranças. Esse turbilhão mental muitas vezes nos arrasta para um vórtice de autocrítica, ruminação sobre o passado ou ansiedade pelo futuro, parecendo uma tempestade sem fim dentro da nossa consciência. Mas você já se perguntou o que aconteceria se descobrisse a chave para silenciar essa tempestade interna e encontrasse um santuário de paz dentro de si? Esse refúgio interior não é um abismo sombrio nem um vazio desolador. Pelo contrário, é um oceano sereno e expansivo, onde a paz transcende a simples sensação e se torna uma experiência viva e palpável. Quando nos abrimos para a experiência de esvaziar-nos, libertamo-nos das múltiplas máscaras que usamos todos os dias, revelando nosso verdadeiro eu. Esse processo de transformação começa ao reconhecermos que a preocupação com a opinião alheia só serve para esconder nossa essência. Ao abraçarmos o vazio, percebemos que, longe de ser uma ausência, ele se revela como um campo infinito de possibilidades. Essa revelação se torna ainda mais evidente nos momentos de meditação profunda, quando o peso do passado e as ansiedades do futuro se dissolvem, permitindo-nos flutuar na clareza da tranquilidade absoluta. Dentro dessa calma profunda, emerge uma sabedoria pura, muitas vezes obscurecida pelo tumulto incessante do nosso diálogo interno. É nesse vazio paradoxalmente pleno que a verdadeira sabedoria encontra espaço para iluminar. A busca pela paz interior não é uma fuga, mas sim um caminho para nossa verdade mais autêntica. Uma verdade que, como ensinam as Escrituras Sagradas, reside no reconhecimento da nossa divindade interior. A Bíblia nos lembra de que fomos criados à imagem e semelhança do divino, sugerindo que dentro de nós habita um poder criativo e transformador, aguardando revelação. Assim, quando enxergamos o vazio não como um nada, mas como a porta de entrada para um reino de possibilidades infinitas, começamos a perceber que cada momento de silêncio é, na essência, um reencontro com nossa essência mais pura e potente. Esse reencontro com o nosso verdadeiro eu é o primeiro passo para viver uma vida guiada não pelo medo ou pela preocupação com o julgamento dos outros, mas pela riqueza de abraçar nossa verdadeira essência. Você já experimentou a libertação que vem quando soltamos os fardos pesados das expectativas e da autocrítica, simplesmente permitindo-nos ser? Imagine, por um momento, esse alívio profundo, como se estivesse tirando um peso colossal dos ombros, transformando-se em um ser leve e livre. Esse estado de esvaziamento vai além da ideia de uma mera pausa. Ele representa uma transformação profunda na maneira como percebemos e saboreamos cada instante da nossa existência. Não se trata de uma falta, mas sim de uma consciência ampliada, de uma apreciação da abundância que sempre esteve presente, mas que estava encoberta pelo ruído dos nossos pensamentos. Nessa jornada interior, confrontamos crenças profundamente enraizadas, desafiando a ideia de que nosso valor só é encontrado no esforço incessante e na ação contínua. Essa narrativa dominante nos condiciona a acreditar que apenas por meio do trabalho árduo e da perseverança poderemos alcançar os resultados desejados. No entanto, ao praticarmos o esvaziamento, escolhemos um caminho diferente, que não envolve luta, mas sim fluidez. Essa prática nos ensina sobre aceitação, a habilidade intrínseca de enxergar além das ilusões das aspirações impostas. Tornar-se vazio não é um ato, mas um processo de revelação, de remoção das camadas que ocultam nossa visão autêntica.
Somos ensinados a valorizar apenas aquilo que conquistamos com esforço, ignorando a possibilidade de um caminho direto e sem resistência no âmbito espiritual. Da mesma forma que nadar contra a correnteza de um rio nos exaure, resistir ao fluxo natural da vida nos desgasta. É através da entrega e da confiança no fluxo que experimentamos a graça de um movimento suave e irresistível. Abraçar o vazio significa mover-se em harmonia com as correntes da vida, em vez de lutar contra elas. A compulsão de estar sempre fazendo algo pode nos impedir de nos conectar com nosso eu mais verdadeiro. Aprender a abraçar o vazio é aprender a arte de soltar, de aceitar as coisas como são, em vez de tentar impor nossa vontade sobre elas. Trata-se de acolher a vida de braços abertos e permitir que o fluxo natural nos guie, sem resistência ou controle. Ao nos afastarmos da necessidade de agir constantemente, começamos a descobrir a verdadeira magia no espaço que criamos para aquilo que é essencialmente nosso. Cultivamos um estado de ser onde a vida flui harmoniosamente, uma peregrinação em direção à aceitação, ao desapego e à revelação de que, muitas vezes, a solução não está em fazer mais, mas em ser mais. Essa realização ecoa um princípio divino, um reflexo de uma sabedoria atemporal que nos guia para reconhecer e viver nossa essência mais pura. Honrar nossa essência é parte da prática de nos esvaziarmos. Ao fazer isso, descobrimos um convite para habitar plenamente o momento presente, abraçando e fluindo com tudo o que cada instante nos traz. Dessa forma, desvendamos a serenidade e a completude que residem no âmago de nossa verdadeira identidade. Integrar esse estado de esvaziamento à nossa vida cotidiana tem o potencial de transformar profundamente nossa experiência. O caminho para essa mudança, embora possa parecer complexo à primeira vista, começa com um gesto surpreendentemente simples: o ato de soltar. Imagine que você está carregando uma mochila pesada, cheia de preocupações, obrigações e expectativas. Agora, convido você a soltá-la, deixando que esse peso escorregue suavemente dos seus ombros. Muitas vezes, é ao renunciar ao peso do mundo que as mudanças mais profundas e significativas acontecem. Outra prática transformadora é aprender a observar seus pensamentos sem se deixar envolver por eles. Assuma o papel de um observador consciente da sua própria mente. Ao abraçar o vazio, evite reagir automaticamente aos seus pensamentos. Em vez disso, apenas observe-os à distância, permitindo-se discernir e liberar aqueles que não contribuem para o seu bem-estar. Esse processo de observação pode se revelar mais poderoso do que se imagina. Observe as nuvens que cruzam o céu da sua mente. Se perceber que está se agarrando a pensamentos negativos, permita-se soltá-los, como se estivesse liberando uma nuvem escura ao vento. Pratique essa observação sem apego, reconhecendo a natureza passageira dos pensamentos, assim como as nuvens que vagam pelo céu. Incorporar o esvaziamento à sua vida diária não significa fugir da realidade, mas sim um convite para vivê-la com mais profundidade e plenitude. Com a prática consistente, você começará a perceber mudanças sutis, porém profundamente significativas, na maneira como interage com o mundo. Você já parou para pensar como seria sua vida se, em vez de estar marcada por uma lista interminável de tarefas, fosse guiada pelo desejo de viver cada momento com autenticidade? Ouse imaginar uma virada em que você percebe que grande parte do sofrimento que experimenta é, na verdade, opcional. Todos nós enfrentamos adversidades, mas a forma como escolhemos responder a esses desafios é onde reside nosso verdadeiro poder. A prática do esvaziamento surge como uma luz orientadora nessa jornada, iluminando o fato de que muitos dos obstáculos que acreditamos serem intransponíveis foram, na verdade, construções da nossa própria mente. Essa percepção acende a centelha da libertação. Sua vida pode tomar um novo rumo no momento em que você realmente compreender que não está preso aos seus pensamentos nem às circunstâncias ao seu redor e que a decisão sobre como responder à vida está inteiramente em suas mãos. Esse poder de escolha, essa capacidade de encontrar paz mesmo em meio à tempestade, é o coração do esvaziamento. Mas a história não termina aqui. O esvaziamento também nos convida a redescobrir a beleza da simplicidade. Em um mundo que constantemente nos empurra para a acumulação, mais dinheiro, mais status, mais posses, o esvaziamento nos lembra da importância de valorizar a nós mesmos e apreciar o que já temos. A simplicidade, longe de significar escassez, torna-se nossa maior fonte de plenitude. Ao nos aprofundarmos na prática do esvaziamento,
descobrimos que a verdadeira felicidade não vem da acumulação de bens materiais ou da conquista de status, mas sim de uma conexão profunda e significativa conosco mesmos e com o mundo ao nosso redor. A capacidade de abraçar o vazio nos permite enxergar a vida por uma perspectiva mais ampla e serena. Não se trata de se afastar da realidade, mas de se aproximar dela com um olhar mais aberto e tranquilo. O esvaziamento nos lembra que a verdadeira magia acontece não quando tentamos adicionar mais coisas à nossa vida, mas quando aprendemos a valorizar plenamente o que já está presente. É nesse entendimento que tudo começa a se encaixar. Ao praticarmos o esvaziamento, não apenas transformamos a maneira como interagimos com o mundo, mas também nos alinhamos com uma verdade mais profunda. O verdadeiro valor não está no que acumulamos, mas naquilo que somos capazes de ser. Ao abraçar essa filosofia, começamos a viver não a partir de um lugar de carência, mas de um estado de gratidão e plenitude, onde cada momento se torna uma oportunidade de experienciar a vida em sua expressão mais autêntica. Devemos lembrar que o esvaziamento não é um destino final, mas um caminho que escolhemos trilhar, dia após dia. Reserve um tempo para refletir sobre as transformações que está experimentando. Após a meditação, pause e observe quais pensamentos ou emoções surgem. Quando você observa sua mente sem se identificar com ela, como essa prática influencia suas interações diárias? Explorar essas perguntas revelará novas dimensões do seu crescimento e evolução. Abraçar o esvaziamento não significa perder sua essência, mas sim aproximar-se dela. Essa jornada merece ser vivida com curiosidade, uma mente aberta e, acima de tudo, amor. A cada manhã, ao despertar, somos apresentados à escolha entre abraçar a leveza ou sucumbir ao peso da vida, optar pela paz em vez do caos. Cada respiração consciente e cada momento vivido com plena atenção são passos rumo à nossa verdadeira essência. Assim como cada dia nasce com uma nova luz, cada passo nesse caminho nos conduz à nossa luz interior, ao potencial infinito que reside dentro de nós. Ao longo dessa jornada de esvaziamento, aprendemos a abandonar a ilusão de controle absoluto sobre a vida. Muitas vezes, buscamos incessantemente moldar cada detalhe do nosso caminho, como se a segurança estivesse na previsibilidade. No entanto, quanto mais tentamos controlar, mais nos deparamos com a resistência e o sofrimento. O verdadeiro poder não está em dominar cada situação, mas em aprender a confiar no fluxo natural da existência. Essa confiança não significa passividade ou resignação, mas sim uma entrega consciente. Quando nos permitimos fluir, abrimos espaço para a sincronicidade, para oportunidades inesperadas e para a manifestação de possibilidades que antes sequer podíamos imaginar. O esvaziamento nos ensina que a vida não precisa ser um esforço constante, mas sim uma dança entre ação e aceitação, entre intenção e desapego. Ao cultivarmos essa prática, também percebemos que muito do que acreditávamos ser essencial para a nossa felicidade era, na verdade, uma ilusão. Quantas vezes nos sentimos ansiosos pelo futuro, imaginando que somente quando alcançarmos determinado objetivo seremos verdadeiramente felizes? E, no entanto, ao chegarmos lá, surge um novo desejo, um novo marco a ser conquistado, perpetuando o ciclo de insatisfação. O esvaziamento nos convida a quebrar esse ciclo. Ele nos ensina que a verdadeira realização não está em algo que precisamos buscar fora de nós, mas sim na capacidade de estarmos presentes, de nos conectarmos com o agora. Quando nos desapegamos das expectativas e dos condicionamentos externos, encontramos uma liberdade interior que nenhum sucesso material pode oferecer. E com essa liberdade, vem a clareza. Quando a mente não está sobrecarregada de preocupações e julgamentos, conseguimos enxergar a vida com mais leveza e discernimento. Nossas relações se tornam mais autênticas, pois já não sentimos a necessidade de nos moldarmos às expectativas dos outros. Nossas escolhas se tornam mais alinhadas com nosso verdadeiro propósito, pois não são mais movidas pelo medo ou pela busca por validação. Praticar o esvaziamento é, portanto, um ato de coragem. É desapegar-se das identidades que construímos para agradar os outros. É soltar as amarras do passado e as inquietações sobre o futuro. É permitir-se ser, simplesmente ser, com tudo o que já somos e tudo o que ainda podemos descobrir. E nesse estado de ser, encontramos o que sempre esteve ali: uma paz silenciosa, um amor incondicional, uma sabedoria que não precisa de palavras para se manifestar. Porque, no final das contas,
a essência do esvaziamento não é perder-se, mas reencontrar-se e viver, enfim, de forma plena e verdadeira. Ao aprofundarmos essa jornada do esvaziamento, começamos a perceber que a verdadeira transformação ocorre de dentro para fora. O mundo ao nosso redor pode continuar cheio de ruídos, desafios e expectativas, mas nossa relação com ele muda profundamente. A inquietação que antes nos dominava começa a ceder espaço para um estado de presença serena, onde não somos mais reféns das circunstâncias externas. A cada respiração consciente, reconhecemos que o presente é tudo o que realmente temos. O passado não pode ser alterado, e o futuro ainda não existe. Quando aceitamos isso plenamente, encontramos uma liberdade rara, um espaço onde não há necessidade de pressa nem de ansiedade. E é nesse espaço que começamos a experimentar uma conexão genuína com a vida. Essa conexão não significa a ausência de desafios. As dificuldades continuarão a surgir, pois fazem parte da experiência humana. Mas ao invés de resistirmos, aprendemos a observá-las com clareza. Vemos cada obstáculo não como uma barreira intransponível, mas como uma oportunidade de crescimento, como um convite para praticar o desapego e o equilíbrio. O esvaziamento nos ensina que nem tudo precisa de uma resposta imediata. Muitas vezes, reagimos impulsivamente aos acontecimentos, movidos pelo medo, pela raiva ou pela necessidade de controle. No entanto, quando cultivamos um estado de presença e aceitação, percebemos que podemos escolher nossa resposta. Podemos agir com consciência, em vez de reagir com impulsividade. Com o tempo, essa prática se reflete em todas as áreas da nossa vida. Nossos relacionamentos se tornam mais leves, pois já não nos agarramos às expectativas irreais sobre os outros. Passamos a ouvir com mais atenção, a compreender com mais profundidade, a oferecer amor sem a necessidade de retorno. Nossa forma de trabalhar se torna mais fluida, pois não carregamos mais o peso da obrigação e da cobrança excessiva, mas sim a leveza da entrega e do propósito. E o mais surpreendente é que, ao nos esvaziarmos, nos tornamos plenos. Ao abrirmos mão da necessidade de sermos reconhecidos, encontramos autoconfiança. Ao soltarmos o desejo de controlar tudo, descobrimos a verdadeira segurança. E ao deixarmos de lado o medo do desconhecido, nos tornamos verdadeiramente livres. Esse caminho não é linear, nem sempre será fácil. Haverá momentos em que a mente tentará voltar aos velhos padrões, buscando se agarrar a preocupações e ansiedades. Mas a diferença é que agora temos consciência. Sabemos que não somos nossos pensamentos. Sabemos que podemos soltá-los, como folhas ao vento. E a cada vez que nos lembramos disso, damos mais um passo na direção da nossa essência. Um passo em direção à paz que sempre esteve dentro de nós, apenas esperando para ser redescoberta. Ao longo dessa jornada do esvaziamento, aprendemos que a verdadeira liberdade não está em acumular mais, mas em soltar o que já não nos serve. Descobrimos que o silêncio interno não é um vazio assustador, mas um espaço sagrado onde nossa verdadeira essência pode se revelar. A cada dia, temos a escolha de carregar o peso do passado e das expectativas ou de nos libertarmos para viver plenamente o presente. Podemos continuar buscando fora de nós aquilo que acreditamos nos completar, ou podemos simplesmente nos abrir para a verdade de que já somos completos. O esvaziamento não é um destino, mas um processo contínuo, um exercício diário de confiança na vida e desapego do que nos aprisiona. Não significa abdicar dos sonhos ou abandonar a ação, mas sim aprender a agir sem apego aos resultados, a caminhar sem medo do desconhecido e a viver com leveza e autenticidade. E assim, ao nos esvaziarmos, nos tornamos cheios de vida. Ao soltarmos o que pesa, nos tornamos leves. Ao nos desprendermos do supérfluo, descobrimos o essencial. Essa é a verdadeira arte do esvaziamento. Um retorno ao que sempre fomos, uma celebração do agora, um reencontro com a paz que habita em nós. Portanto, que possamos seguir esse caminho com serenidade, permitindo que cada respiração nos aproxime de nossa essência, que cada passo seja guiado pela consciência e que cada momento seja vivido com presença e gratidão. Porque no final, o maior presente que podemos dar a nós mesmos é a permissão para simplesmente ser.